E aí, meus consagrados e minhas consagradas com Cosmo no talo. Sejam bem-vindos, mas tipo bem-vindos mesmo, a este humilde canal onde a gente vai hoje descer o braço, digo, mergulhar de cabeça num dos universos mais, digamos, intensos e cheios de pano pra manga dos animes e mangás, Saint Seiya, o popular Os Cavaleiros do Zodíaco. zodíaco para nós brazucas de bom gosto. Mas ó, segura a emoção aí, porque não vai ser um passeio no Parque do Santuário não, viu? A gente vai usar aquela metáfora batida, mas que funciona, que é uma beleza, o iceberg. Sabe como é, né? Aquela pontinha que todo mundo conhece, tipo o meteoro de Pégaso. E lá embaixo, nas profundezas abissais, onde nem o Saga de Gêmeos no seu dia mais bipolar ousaria bisbilhotar, os segredos que só os mais dedicados, para não dizer desocupados, com todo respeito, realmente manjam. Então já vai aquecendo o sétimo sentido aí, dá aquela alongada no pescoço, porque a jornada vai ser daquelas de fazer o Chaka abrir os olhos e dizer: caramba, que viagem! Introdução. Afinal, que raios é esse tal de iceberg de Saint Seiya? E por que eu deveria me importar? Boa pergunta. Olha só, o universo de Saint Seiya, ou Cavaleiros do Zodíaco se você foi criança nos anos 90 e sua TV tinha Bombril na antena, é aquela cria genial e às vezes meio surtada no bom sentido do mestre Masami Kurumada. O cara simplesmente pariu essa criança em 3 de dezembro de 1985, lá na Shukan Shonen Jump, e o mundo otaku nunca mais foi o mesmo. A premissa. A premissa é simples que nem dar soco em câmera lenta. Temos a deusa Atena, figura carimbada que tipo o reloginho suíço, só que a cada 250 anos, para dar um drama, reencarna aqui na Terra. A missão, basicamente impedir que um bando de vilões com complexo de divindade transforme nosso querido planeta num churrasquinho grego. E para essa tarefa nada modesta, ela conta com um exército de santos, ou cavaleiros, se você preferir o tempero da gota mágica. Cada um desses marmanjos e algumas moças estilosas, não vamos esquecer delas, veste uma armadura sagrada, a famosa cloth. Pensa num figurino de alta costura celestial, só que feito para aguentar porrada de nível divino. Cada uma inspirada numa das 88 constelações, porque astrologia e pancadaria sempre combinaram, né? Esses guerreiros, meus caros, não lutam só com os punhos, não. Eles canalizam uma energia interior meio ilimitada, chamada Cosmo. É tipo o Ki do Dragon Ball, só que com mais glitter e referências à Grécia Antiga. Com esse Cosmo, eles fazem coisas que fariam o Superman pensar 2 vezes antes de arrumar briga, tipo quebrar a velocidade do som com um soco e, claro, peitar outros deuses que acham que podem mandar no pedaço. A saga principal, aquela que fez a gente gastar rios de dinheiro com bonequinhos, chuta a porta em 1986. Conhecemos Seiya, um moleque japonês, órfão, claro, porque drama vende, que depois de ralar mais que queijo parmesão em noite de macarrão na Grécia, finalmente bota as mãos na armadura de bronze de Pégaso. O objetivo inicial dele, achar a irmã desaparecida, a Seika, clássico plot de Onde está o Wally, versão família. Quando ele volta para o Japão, achando que ia ser só sucesso e reencontros emocionantes, pá, cai de paraquedas na Guerra Galáctica, um torneio onde outros cavaleiros de bronze, cada um mais quebrado e com mais problemas pessoais que o outro, saem na mão pelo prêmio máximo, a armadura de ouro de Sagitário. Imagina o hype! Só que, como em toda boa história, o buraco é muito mais embaixo. Esse torneio é só a isca, a pontinha do iceberg, olha ele aí de novo, para um complô gigantesco que tá rolando lá no santuário, à base de operações da Atena. E no meio dessa treta toda, a gente descobre que a Saori Kido, aquela patricinha mimada, neta do bilionário que organizou a palhaçada toda, o Mitsumasa Kido, rufem os tambores, é a própria Atena reencarnada. Que plot twist, hein? Ninguém esperava. Só que sim.
Agora, se liga na mente do Kurumada Sensei, porque o processo criativo dele é uma pérola. O cara confessou que a faísca inicial para Saint Seiya veio da paixão dele por esportes de luta, especialmente aquele mano a mano honesto, onde você só pode contar com seus próprios músculos e sua capacidade de gritar o nome do golpe. No começo, ele pensou num jovem karatequista chamado Seiya, tipo um Karate Kid meets mitologia. Só que aí, pra coisa não ficar parecendo só mais um mangá de judô ou karatê, que já tinha aos montes, ele teve a sacada de mestre. Vou tacar mitologia grega e constelações nessa parada. Essa mistureba de gênero neketsu, sabe? Protagonista com senso de justiça inabalável, poder da amizade que move montanhas e uma capacidade sobre-humana de apanhar e levantar de novo, com um toque de Fashion Week cósmica, cortesia das armaduras sagradas, foi o que fez Saint Seiya ser, nem Saint Seiya. As armaduras que muita gente jura que são medievais europeias, na verdade, segundo o próprio Kurumada, e aqui a coisa fica interessante, foram inspiradas nas ilustrações dos sexy robots do Hajime Sorayama. Sim, você leu certo, robôs sensuais. De repente, aquelas curvas e ombreiras fazem um sentido todo novo, né? Essa combinação de ação de explodir a tela, com um design que era puro colírio para os olhos e às vezes um leve questionamento estético, sejamos honestos, ajudou a série a não só se destacar, mas a virar esse fenômeno global que a gente ama odiar e odeia amar. Ou só ama mesmo, porque é bom demais. Então, preparou seu cosmo? Porque a gente só começou a arranhar a superfície desse iceberg colossal. Beleza, galera! Agora que a gente já se aqueceu, deu aquela elevada no cosmo e entendeu de onde essa bagaça toda saiu, bora pra camada 1, a superfície do gelo. Vulgo o que até sua avó que só assistiu na manchete de relance provavelmente lembra. Aqui é o basicão, o feijão com arroz que sustenta o rolê. É tipo o tutorial do jogo, onde a gente aprende os botões antes de sair distribuindo sopapo cósmico por aí. Os Cavaleiros de Bronze, os underdogs que a gente ama e que apanham pra caramba. Esses aqui são nossos garotos propaganda, a linha de frente da porradaria divina. Jovens, órfãos, porque se não for órfão e sofrido não tem graça, né, Kurumada? Depois de muito suor, sangue e provavelmente algumas lágrimas escondidas, tá? Machões também choram, tá? Eles voltam pro Japão pra, basicamente, serem os guarda-costas armados da Athena. No começo, a motivação deles é bem humana. Seiya quer achar a irmã, tipo um onde está o Wally familiar. Mas aí o roteiro aperta, a Saori chora de novo e eles pensam, acho que salvar o mundo dá mais XP. E aí, meus amigos, eles abraçam o destino com uma coragem que beira a teimosia, uma paixão que faz o sol parecer uma velhinha de aniversário e uma recusa em desistir que faria um técnico de telemarketing se sentir um amador. Mesmo quando o adversário é tipo, sei lá, um deus com 3 cabeças e mau hálito. As armaduras de bronze? São a classe econômica das armaduras, o Fiat Uno das vestes sagradas, mas um Fiat Uno com escada e motor turbo. São consideradas a ralé das 88 armaduras de Athena, mas, meu amigo, sem elas, esses moleques virariam patê de cavaleiro rapidinho. E o legal é que essas armaduras não são estáticas, não. Elas têm uns truques na manga e evoluem junto com o cosmo dos seus donos. Tipo Pokémon, só que com mais glitter e menos captura. Armadura de Pégaso, Seiya. A do nosso herói cabeça dura favorito. Representa aquele cavalo com asas que era Uber de herói na Grécia Antiga. Essa armadura é tipo um canivete suíço divino. Já teve mais versão que celular da Samsung. Forma divina, várias roupagens no mangá clássico, no The Lost Canvas, que é bom pra caramba, fica a dica, no Saint Seiya Pômega, que existe, e claro, foi tão popular que teve até versão pirata dos Cavaleiros Negros, porque originalidade pra quê, né? Armadura de Dragão, Shiryu. A do nosso querido Shiryu, o homem que coleciona mais cegueiras temporárias que medalhas. Lendária pelo escudo no braço esquerdo, que, dizem, é mais duro que pão dormido de uma semana. Ficou 200 anos tomando banho de cachoeira em Rosan. Imagina o cheiro de cachorro molhado cósmico.
E o punho direito? Considerado o mais potente, tipo um soco do Saitama com grife. Evolui para uma cabeça de dragão, porque estilo é tudo, até na hora de descer a lenha. Armadura de cisne. Yoga. Adquirida pelo nosso loirinho sentimental nas friacas eternas da Sibéria. Praticamente inepenetrável por causa de uma tal pedra de gelo eterno que a protege. Quase inepenetrável, a não ser que o roteiro precise que ela quebre para dar um drama, claro. Aí ela vira papel. Armadura de Andrômeda. Shan, usada pelo Shan, nosso pacifista, que tem as correntes mais mortíferas do pedaço. Representa uma virgem acorrentada. Interessante. E aqui tem uma fofoca de bastidores. No mangá, a armadura era tipo um biquíni metálico com umas correntes estilosas, bem arejada. No anime, o pessoal da Toei pensou, talvez um pouco mais de tecido seja bom para audiência infantil e para vender boneco. Aí cobriram quase tudo. Mais pano, menos ventilação. Armadura de Fênix. Ikki, a do bad boy original, o cara que chega causando e resolve a parada. Essa armadura é o Wolverine das vestimentas. Se auto-restaura, ressurge das cinzas, mais resiliente que boleto bancário. Isso permite que ela evolua junto com o cosmo do Ikki, ficando tão parruda que dá um caldo nas de ouro. E as penas viram shurikens. No mangá, era um laranja monocromático estiloso. No anime, meteram um arco-íris de porrada, para combinar com a personalidade cheguei chegando do Ikki. O conceito de cosmo e os sentidos, ou como diabos eles quebram tudo. No coração da treta toda, no âmago do poder desses caras, tá o cosmo. Pensa no Big Bang, aquela explosão primordial. Cada um de nós, réis mortais e aspirantes a cavaleiros, carregam um pedacinho dessa bagunça cósmica dentro da gente. É tipo ter uma mini usina nuclear no sovaco. Quem consegue sentir e queimar, não literalmente, pelo amor de Zeus, não queremos ninguém virando churrasquinho, esse cosmo cria um microcosmo dentro de si. Basicamente, eles usam essa energia para quebrar átomos. A física aqui chora no banho, mas é legal pra caramba. E o mais doido, o cosmo é ilimitado. Só depende da sua força de vontade, da sua teimosia e do quanto você está disposto a gritar o nome do golpe. E para deixar a coisa mais esotérica, a série mete uns níveis de percepção e domínio do cosmo, os famosos sentidos. Sexto sentido. Sabe aquele seu amigo que diz que sentiu uma vibe? Multiplica por 1000. Esse sentido está ligado às coisas do espírito, da alma, do além. É a origem de poderes que fariam o professor X dar um joinha. Telecinese, mover o controle remoto sem levantar do sofá, só que com pedras gigantes. Telepatia, cuidado com o histórico do navegador, hein? E até pré-cognição, dar uma espiadinha no futuro para ver se vale a pena lavar a louça hoje. O Chaka de Virgem, por exemplo, é tão brabo nisso que tentou dar um Ctrl-Alt-Del nos pensamentos do Ikki. Coitado do Ikki. Sétimo sentido. O sétimo sentido. O suprassumo, o upgrade VIP do cosmo. É o agora o pau vai comer de verdade. Despertar esse bichão te dá um up no poder que é coisa de louco. Todos os cavaleiros de ouro, aqueles engomadinhos metidos à besta, mas que a gente respeita, já nascem com o cheat ativado, dominando essa parada. Diz a lenda que, lá nas eras mitológicas, quando os dinossauros ainda mandavam zap, todo mundo tinha o sétimo sentido naturalmente, tipo Wi-Fi grátis universal. Aí a gente foi ficando Nutella, perdemos o costume e esse sentido foi dormir no ponto. Agora tem que ralar para despertar o bicho. A premissa da história principal, as sagas clássicas, ou o motivo pelo qual a gente faltava aula para ver na manchete. A espinha dorsal de Saint Seiya, o que faz a gente roer as unhas e torcer mais que em final de campeonato, são os grandes arcos, as sagas que colocam nossos cavaleiros de bronze contra inimigos cada vez mais apelões. É tipo videogame, só que a cada fase o chefe final fica mais cabeludo, literalmente no caso de alguns. Saga do Santuário, ou As 12 Casas do Desespero.
Tudo começa depois daquele torneio maroto, a Guerra Galáctica. Nossos heróis de bronze descobrem que a Saori Kido, aquela garota que eles provavelmente achavam meio patricinha, é ninguém menos que a Athena reencarnada. E o santuário, a sede da galera da justiça, tá mais zoado que república em final de semestre, dominado por um grande mestre que é mais falso Que nota de R$ 3. Esse figura tentou dar um game over na Athena quando ela era só um bebê fofinho. Para salvar a deusa, que levou uma flechada dourada no peito, alvo fácil, né, Athena? Nossos perrengueiros precisam cruzar as 12 casas do Zodíaco. Cada casa, um cavaleiro de ouro mais estiloso e com um ego maior que o do Kanye West guardando a passagem. No final, a máscara cai. O grande mestre é o Saga de Gêmeos, o cara que sofria de dupla personalidade antes de ser modinha. Um lado bom moço, outro querendo dominar o mundo e rir da desgraça alheia. Clássico. Saga de Poseidon, ou a Atlântida resolveu dar uma de Veneza submersa. No segundo round dessa treta divina, Poseidon, o chefão dos mares, resolve que a terra tá muito suja e precisa de uma purificação. Tradução, afogar todo mundo. Ele reencarna no corpo do Julian Solo, um playboyzinho que provavelmente nunca lavou um prato na vida e agora quer dar um reset no planeta. Athena, sempre ela, se oferece como sacrifício fashion, tipo, podem me afogar aqui nesse pilar central dos oceanos, de boas. E lá vão os cavaleiros de bronze, de novo, salvar a pátria, digo a deusa, e impedir que a gente precise aprender a respirar debaixo d'água. A missão? Destruir os 7 pilares dos 7 mares. Pensa num trabalho de demolição aquático. Saga de Hades, ou quando o submundo resolve fazer um open house na Terra. A saideira do mangá original e que saga, meus amigos! Hades, o tiozão do submundo, aquele que curte uma vibe mais gótica suave, é solto do seu castigo e resolve trazer a grande eclipse. A ideia? Transformar a Terra numa eterna balada dark, sem sol para atrapalhar. E para piorar, ele ainda ressuscita os Cavaleiros de Ouro que já tinham batido as botas, só que agora como seus espectros malvadões. Traição? Temos! Nossos Cavaleiros de Bronze, já calejados de tanto apanhar e salvar a Athena, têm que descer para o playground do Hades, o submundo, e depois dar um rolê nos Campos Elíseos, que é tipo o camarote VIP do além. Tudo isso para dar um chega pra lá no Hades e nos seus miguxos, Hypnos, o deus do soninho eterno, e Thanatos, o deus da morte, bem direto ao ponto. É nessa saga que os moleques finalmente desbloqueiam as armaduras divinas, que são basicamente o modo Deus ativado. Já era a hora, né? Depois de tanto perrengue. Diferenças entre mangá e anime. Ainda na camada 1, mas já com um gostinho de pera, isso não era assim? Agora, segura essa. A adaptação de Saint Seiya para TV, feita pela gloriosa Toei Animation, a mesma de Dragon Ball, salve, salve, trouxe umas pequenas diferenças em relação ao que o mestre Kurumada desenhou no papel. Essas mudanças, meus caros, não foram só para dar um tchan artístico, não. Muitas vezes, o cheirinho de dinheiro e a necessidade de vender boneco falavam mais alto. É o capitalismo cósmico. Fazer o quê? Design das armaduras, ou precisamos de mais plástico nesse boneco. Uma das primeiras coisas que saltam aos olhos de quem compara é o guarda-roupa dos nossos heróis. No mangá, as primeiras armaduras de bronze, as V1 pros íntimos, eram mais minimalistas, cobriam o essencial, tipo um shortinho e uma regata de metal. No anime, a galera da Toei olhou e pensou, dá pra colocar mais peça aí, né? Fica mais imponente pra vender o boneco da Bandai. E aí, pá! As armaduras ficaram mais parrudas, cobrindo quase o corpo. Curiosamente, a armadura de Pégaso do Seiya no mangá, foi uma das primeiras que o Kurumada desenhou e era bem simplesinha. Depois, ele mesmo deu uns upgrades, tipo, ops, esqueci de colocar umas ombreiras aqui. Cores de cabelo e armaduras. Ou, roxo combina com sofrimento e verde com pacifismo duvidoso. No anime, decidiram dar uma repaginada no visual de alguns personagens. A Saori Kido, por exemplo, ganhou um cabelo roxo que virou marca registrada. Já o Shun de Andrômeda ostenta madeixas verdes. No mangá, ambos tinham um prosaico cabelo castanho. A armadura de Fênix do Ikki, que no mangá era um laranja vibrante e só, no anime ganhou um festival de cores, parecendo um carro alegórico de combate. Por quê? Porque sim.
E porque provavelmente ficava mais legal na TV colorida da época. Saga de Asgard. Ou o filler que a gente ama odiar ou só amar mesmo, confesso. Talvez a diferença mais gritante, o elefante nórdico na sala, seja a Saga de Asgard. Esse arco inteiro, com o Hilda de Polaris, os guerreiros deuses e toda aquela vibe viking celestial, não existe no mangá. É cria da Toei, pura e simplesmente. Por quê? Bom, o anime estava alcançando um mangá muito rápido e precisavam de tempo para o Kurumada desenhar mais capítulos. Aí tiveram a brilhante, ou nem tanto, dependendo do seu nível de purismo, ideia de criar uma saga inteirinha baseada na mitologia nórdica. Eu, particularmente, acho do caramba, mas sejamos honestos, ela criou uns nós na continuidade que até o Doco de Libra teria dificuldade de desatar, tipo o que aconteceu com o Siegfried e o nosso querido Aldebaran de Toro, que já não tinha muita sorte mesmo. O anime precisava ser visualmente atraente para a TV e, claro, gerar aquela montanha de ienes com merchandising. Então, mesmo que às vezes a visão original do Kurumada desse uma leve desviada, essas alterações acabaram ajudando a franquia a explodir em popularidade. E a saga de Asgard, com seus prós e contras, é o maior exemplo da liberdade criativa e da necessidade comercial da Toei de expandir o universo, mesmo que isso significasse dar um olé na linha do tempo oficial do mangá. E aí, meus cosmonautas de plantão, sobreviveram à superfície gelada e às diferenças entre gibi e desenhinho? Que bom, porque agora a gente vai começar a sentir a pressão aumentando. Vamos mergulhar na camada 2, as águas mais profundas, onde as curiosidades ficam mais cabeludas e os segredos começam a ter cheiro de enxofre. Aqui, meu camarada, a coisa já não é tão óbvia quanto Seiya levando um pau e levantando gritando Pegasus! Estamos entrando na zona onde os fãs mais hardcore se deliciam e os novatos começam a coçar a cabeça e perguntar: pera, quê? É tipo descobrir que seu prato favorito tem um ingrediente secreto que muda tudo. A paternidade dos Cavaleiros de Bronze. Ou o teste de DNA que abalaria o santuário. Segurem seus elmos, porque essa aqui é daquelas de fazer o Shaka abrir os olhos e questionar a própria existência. Um dos segredos mais bombásticos, mas não acredito que o Kurumada teve essa coragem, é a revelação de que a maioria dos nossos queridos Cavaleiros de Bronze que saíram na mão na Guerra Galáctica são meio-irmãos. Sim, você não leu errado. Todos filhos do mesmo pai, o ricaço, filantrópico Kofi Mitsumasa Kido. Aquele velhinho simpático que mandou os moleques para treinar? Pois é, papai Kido não brincava em serviço, e nem em outras coisas. Essa verdade é tipo a viga mestra escondida na fundação da história e da tal Grad Foundation, a ONG que juntou essa molecada órfã, supostamente órfã, né, para virar escudo humano de luxo para Athena. A exceção que confirma a regra, só o Ikki e o Shan, nosso dupla dinâmica de Fênix e Andrômeda, que realmente dividem a mesma mamãe. Ufa, pelo menos um laço familiar normal no meio dessa confusão toda. A implicação disso, meus amigos, é mais profunda que o Tártaro. Gerou um dramalão mexicano de proporções épicas na série. Personagens como Yoga, mamãezinho de cisne, e o Ikki, bad boy com coração, talvez, de Fênix, foram os primeiros a pescar essa fofoca celestial. E a reação? Não foi que legal, mais um irmão para dividir o lanche. Foi revolta, desgosto, vontade de sair quebrando tudo. O Yoga, no mangá, porque o anime deu uma amenizada na treta, ficou tão pistola que o santuário até mandou ele dar um delete nos outros Cavaleiros de Bronze, acusando-os de estarem do lado de uma Athena fajuta. Imagina o climão no churrasco de família. Já o Ikki, sendo Ikki, canalizou toda essa raiva e saiu numa cruzada pessoal para moer seus recém-descobertos meio-irmãos e ainda dar um oi nada amigável pro santuário. Esse plot twist não
só adiciona uma camada de tragédia digna de Shakespeare na vida dos nossos heróis, como também faz a gente olhar para o seu Mitsumasa Kido como uma sobrancelha arqueada e um pensamento: que tipo de pai é você, meu chapa? A figura do Mitsumasa Kido é, no mínimo, um vespeiro. O cara que acolheu a Saori Kido, a Athena bebê fugitiva, e a criou como neta, escondendo a verdade do mundo. Herói? Talvez. Mas aí você descobre que ele enviou 100 órfãos, que eram, na verdade, seus filhos, só para reforçar o choque, para treinamentos que fariam o BOPE parecer colônia de férias, espalhados pelo globo, onde a taxa de mortalidade era maior que a de aprovação em concurso público. Isso levanta umas questões bem cabeludas sobre a ética e a humanidade do velhote. E aí, meus amigos, a coisa fica ainda mais sinistra. Existem teorias, daquelas que fervem nos fóruns de fãs mais obscuros, de que a Fundação Kido talvez tenha tido um dedinho ou a mão inteira no naufrágio do navio da mãe do Ryoga. Sim, deixando a coitada morrer congelada para criar o órfão perfeito. E que as outras 98 mulheres, as mães dos outros rebentos do seu Kido, também tiveram um fim conveniente, digamos assim, para que ele tivesse o exército de órfãos que precisava para o seu plano megalomaníaco. Se isso for verdade, o seu Kido passa de velhinho excêntrico para vilão de filme de terror com orçamento bilionário. Essa perspectiva pinta o Kido como uma figura monstruosa, um cara que, beleza, no final das contas ajudou a proteger Athena e salvar o mundo, spoiler, mas que trilhou um caminho pavimentado com crueldade, manipulação e, possivelmente, uma quantidade absurda de pensão alimentícia não paga. Essa dualidade do benfeitor, que é secretamente um tremendo FDP, adiciona uma profundidade sombria e deliciosamente cínica à narrativa inicial. Faz a gente pensar se os fins realmente justificam meios tão extremos. Beleza, meus nobres e nobres damas com cosmo afiado. Sobreviveram à fofoca celestial sobre a paternidade do seu Kido? Espero que sim, porque agora a gente vai descer mais um pouquinho nesse poço de informações. E o ar vai começar a ficar rareceito e com um leve cheiro de incenso divino e enxofre primordial. Estamos entrando numa área onde o panteão grego é só o começo da festa. Zeus e outras divindades no universo Saint Seiya, ou a lista de convidados VIP pro Apocalipse. Embora a gente ame um barraco entre Athena e seus tios e primos temperamentais, o universo de Saint Seiya é tipo um condomínio divino com gente de tudo quanto é canto. Não é só Poseidon querendo afogar a galera e Hades querendo desligar o sol. Tem muito mais gente graúda esperando para dar as caras, ou já dando as caras em cantos mais obscuros da franquia. Zeus, o chefão, o paizão, o próximo boss? Ah, Zeus, o rei dos deuses do Olimpo, pai da nossa querida Athena chorona, e uma figura que paira sobre Saint Seiya como aquela promessa de continuação que nunca chega. No mangá principal, ele ainda tá no Coming Soon, mas o mestre Kurumada, em suas raras entrevistas, quando não tá desenhando mais uma armadura com ombreiras questionáveis, já soltou a bomba. Tem planos para uma futura saga de Zeus. E mais, o nosso Seiya sempre em pé de Pégaso tá destinado a, eventualmente, trocar uns sopapos com o paizão da Athena e, quem sabe, dar um chega pra lá nele. Ainda tem um monte de deuses do Olimpo na fila do pão para aparecer. Tipo Apolo, o deus da música e das profecias, provavelmente vai cantar uma canção de ninar pro Seiya, antes de tentar matá-lo. E Ártemis, a deusa da caça, que talvez queira caçar uns cavaleiros cabeçudos. E a especulação que faz a gente coçar o queixo é que o Zeus do Kurumada pode não diga que ele vai ser cruel, implacável, tipo um chefão de Dark Souls com complexo de superioridade. Isso sim seria um desafio de respeito para os nossos meninos de bronze, e ouro, e talvez até divino. Deuses primordiais, a galera que chegou antes do Big Bang e acha os olimpianos os novatos. Se você acha que os deuses do Olimpo são casca grossa, espera só para conhecer a turma do fundão da criação.
Em spin-offs mais cults como o Saint Seiya Episode J, que é tipo um heavy metal visual, e Next Dimension, a continuação oficial que sai a cada era glacial, a gente encontra uns seres que fazem Zeus parecer um estagiário. Cronos, não confunda com o titã que comeu os filhos. Esse é outro nível. O deus primordial do tempo. Pensa num conceito tão abstrato que nem forma física tem direito. Ele manda e desmanda no relógio do universo. Canônico no Next Dimension, e o pessoal diz que ele está acima dos 12 playboys do Olimpo. E a existência dele abre uma porta meio perigosa, a do multiverso Saint Seiya. É, meu amigo, a coisa pode ficar bem mais complicada do que você imaginava. Gaia, a mãezona original. E, talvez, a vilã final? A Terra em pessoa, a primeira divindade a que pariu literalmente uma penca de outros deuses, incluindo os titãs. Retratada como a vovó mais antiga e poderosa da franquia. Tem gente que aposta que ela pode ser a chefona final de alguma trilogia, tipo, cansou de ser palco para briga Deus de neto e resolveu botar ordem na casa, com terremotos e vulcões. O manipulador das águas profundas. O deus primordial da água, filhão da Gaia. Em episódio G, ele é tipo aquele amigo fofoqueiro que fica botando pilha nos outros pra tretar. Tudo pra tentar reviver uns deuses das antigas, especialmente a mamãe Gaia. Urano, o céu controlador. A personificação do céu, filho e marido da Gaia. As relações familiares divinas são complexas. Quer controlar tudo e todos. Típico. Outras mitologias e referências religiosas, porque Saint Seiya é ecumênico na porrada. A franquia não se contenta só com a galera da Grécia. Ela dá um rolê por várias culturas e crenças, tipo um mochilão mitológico. Mitologia nórdica. A saga de Asgard, filler ou não, trouxe Odin, os guerreiros deuses com seus nomes impronunciáveis, e até a Yggdrasil, a árvore da vida que parece cenário de show de rock progressivo. Mitologia egípcia. No episódio G, rolam umas menções a Anubis, o cara com cabeça de chacal que julga as almas, e Ra, o deus sol com cabeça de falcão. Imagina as armaduras. Mitologia asteca. Se você for fuçar nos guidens do The Lost Canvas, que são tipo os extras do DVD só que em mangá, vai achar umas paradas astecas, mitologia romana e babilônica. Em Saint Seiya Ômega, aquele que divide opiniões mais que uva passa no arroz, eles foram buscar inspiração em Marte, o Ares romano só que com mais armadura, Saturno, o Cronos romano que também curte um relógio, e até Apsu, uma divindade babilônica da água doce. Uma salada mitológica. Cristianismo. Sim, até Jesus está no meio de certa forma. O inferno na saga de Hades é basicamente uma visita guiada à Divina Comédia do Dante. Tem o lago congelado Cossito, tem toda uma geografia infernal que parece ter saído de um sermão bem assustador. E o simbolismo católico tá ali, piscando pra gente. A Saori Kido fazendo poses que lembram a Virgem Maria, com todo respeito, claro, a necessidade de sangue divino, coffee, hóstia, para entrar nos Campos Elíseos, e as correntes de flores do Chan sendo comparadas a um rosário. O yoga é explicitamente cristão, e num dos filmes, aqueles que a gente assiste e depois finge que não lembra direito, o vilão é ninguém menos que Lúcifer. É, o coisa ruim em pessoa. Saint Seiya não tem medo de cutucar vesperos. Budismo e hinduísmo. O Shaka de Virgem com seus ataques de nomes impronunciáveis e sua filosofia de abram seus olhos para levar um tesouro do céu na fuça é puro suco de budismo. Já o Krishna de Crisaor, um dos generais marinas do Poseidon, tem uns golpes com nomes e conceitos vindos direto do hinduísmo. Mitologia japonesa e chinesa. Umas piscadelas mais discretas, como o Yomotsu Hirasaka, a entrada japonesa para o submundo, para onde o Máscara da Morte adora mandar os outros de férias permanentes, e o próprio tema da morte do Cavaleiro de Câncer, que tem umas raízes na astrologia chinesa e no shintoísmo. Essa mistureba toda de mitos e religiões não é só para deixar o universo mais rico e fazer a gente gastar mais tempo na Wikipédia. Ela permite que Saint Seiya explore temas que são importantes para qualquer um, em qualquer lugar,
O bem contra o mal, que às vezes se confundem, o sacrifício que dói, mas vale a pena, geralmente, e a redenção, que sempre parece possível, mesmo para o Saga. Transcende a briguinha de vizinho entre Athena e Poseidon e vira uma conversa sobre o que é ser humano, ou divino, ou meio termo. A complexidade dessas referências mostra que o Kurumada e a galera dos spin-offs não estavam só de brincadeira. Eles pesquisaram, imaginaram e criaram um universo que é um verdadeiro banquete para quem curte uma boa história com muitas camadas. Personagens enigmáticos e suas origens, ou a galera que tem mais segredo que a gente da CIA. Saint Seiya não é só porrada e armadura brilhando, é também um desfile de personagens com passados mais complicados que manual de montagem de móvel sueco. Alguns deles poderiam estrelar um episódio de Arquivo X tranquilamente. Cânon de Gêmeos, o gêmeo rebelde que virou herói. Ou quase. Ah, Cânon, o irmão gêmeo do Saga, aquele que começou a série como vilãozão, dragão marinho, um dos bambambãs do exército do Poseidon. O cara era tão mal que fazia o Saga parecer um anjinho incompreendido. Mas aí, né, roteiro que chama, ele resolveu que ser do bem talvez desse mais XP e uma chance de usar a armadura de gêmeos que é estilosa pra caramba. A história dele foi ganhando mais tempero em mangás mais recentes do Kurumada, tipo o Episódio Zero, que é tipo o Antes de Tudo Ser Treta, e o Origin and Destiny, que já entrega o ouro no nome, e até num tal de Re-Rise of Poseidon. O Cânon tinha um poder que batia de frente com o do irmão, só que com uma personalidade mais chuta o balde e depois pergunta, e uma história de redenção que faz a gente pensar, será que ele vai aprontar de novo? Fascinante e levemente perigoso, como a gente gosta. Xion de Ares, o vovô mestre que voltou dos mortos para dar um susto e uma lição. Xion, um dos 2 únicos sobreviventes da Guerra Santa anterior, o outro era o Douko, mestre ancião que na verdade é um galã de Libra. O cara foi o grande mestre do santuário por 243 anos. Imagina a paciência para aguentar tanto aspirante a cavaleiro mimado. Aí, na saga de Hades, ele volta dos mortos liderando a galera de ouro que também tinha batido as botas, só que agora com cara de poucos amigos. Um dos momentos mais da série. A gente achou que ele tinha virado a casaca, mas não. Era tudo um plano mirabolante e meio arriscado para entregar a armadura de Athena para Saori e dar um toque para os Cavaleiros de Bronze. O submundo não é um spa, viu? O papel dele é chave para a gente entender as maracutaias do santuário e a crise de identidade do Saga. Pandora, a gótica suave do submundo com uma caixa de problemas. A irmã misteriosa do Hades nessa encarnação, porque os deuses adoram uma reencarnação dramática. Pandora nasceu lá no castelo Henstein, na Alemanha, chique, né? E já veio com uma maldição de fábrica, imortalidade e juventude eterna, tudo para servir de babá secretária executiva do Hades. A ligação dela com a famosa caixa de Pandora, aquela que não era para abrir, mas ela abriu porque criança é curiosa, é o que espalha a escuridão pelo mundo e acorda o Hades do seu cochilo milenar. Pandora é tipo aquela personagem trágica de novela, presa num destino que ela não escolheu e numa lealdade meio tóxica com o chefe do submundo. Dá uma peninha, mas ela também sabe ser bem cruel quando quer. Marin de Águia, a mestra gata que talvez seja... Não é a irmã do Seiya. A mestra do nosso protagonista cabeça oca, Seiya, uma das cavaleiras de prata mais fortes e uma verdadeira caixa de segredos. Por um tempo, o Seiya, e a gente, vamos admitir, ficou com aquela pulga atrás da orelha. Será que a Marin é a minha irmã desaparecida, a Seika? As semelhanças físicas eram suspeitas, mas depois a gente descobre que não, era só coincidência ou o Kurumada trolando a gente. A origem e o passado dela ainda tem uns buracos que dariam um bom roteiro de filme. E ela foi fundamental pro Seiya parar de ser só um moleque que apanha e virar um moleque que apanha, mas levanta e ganha. Convenhamos, sempre foi meio bizarro o Seiya achar isso. Ele vai treinar, a irmã dele não era cavaleira, aí do nada ela não só vira cavaleira em tempo recorde, como já é mestra. Haja cursinho intensivo no santuário, referências a outras obras e conhecimentos. Ou Saint Seiya, o nerd occult que a gente não sabia que precisava. A beleza de Saint Seiya não tá só nos golpes com nomes épicos, tá também na forma como a série pega um monte de referências culturais e costura tudo numa tapeçaria
que é um deleite para quem gosta de ir além da superfície. Mitologia, religião, filosofia e teologia, o buffet cultural completo. A gente já falou disso, mas não custa repetir. Saint Seiya é um banquete. Mitologia grega é o prato principal, mas tem acompanhamento nórdico, egípcio, asteca, romano, babilônico e não para por aí. Entra o budismo com o chakra e seus sentidos, que são quase um caminho para a iluminação, ou para levar um golpe devastador. O hinduísmo aparece com o Krishna e seus chakras, e o cristianismo dá as caras, com o inferno do Dante, a Saori fazendo cosplay de Virgem Maria e até o Tijoso em pessoa num filme. Filosofia e teologia entram na dança com os tais sentidos, cosmo, sexto, sétimo, oitavo, o Arayashiki, que é tipo o Wi-Fi para entrar vivo no submundo, nono, décimo, dunamis, ômega, são estágios de consciência e poder, uma jornada para alcançar a Big Will ou o Hypersense dos deuses, que é tipo o Nirvana dos cavaleiros. Isso transforma a briga de rua cósmica numa busca espiritual e metafísica. Chique, né? Outros animes mangás, a influência do mestre e a inspiração nos coleguinhas. Saint Seiya foi tão marcante que virou referência. Tite Kubo, o paizão de Bleach, já falou que é fã do Kurumada. E se você olhar com carinho, vai ver uns paralelos. O arco da Soul Society em Bleach lembra um pouquinho as 12 casas e a traição do Aizen tem um quê de saga. Claro, as escalas de poder e os estilos são diferentes, mas o impacto é inegável. Saint Seiya tá lá no panteão dos grandes, junto com Dragon Ball e One Piece. E a obra do Kurumada também deu uns empurrõezinhos em Yu Yu Hakusho, Mobile Fighter de Goldan, aquele dos robôs lutadores de cada país, e Magic Knight Ray Earth, Guerreiras Mágicas de Ray Earth para quem via na TV. Obras literárias. Kurumada também lia livros, sabia? A influência da boa e velha literatura tá lá, firme e forte. A estrutura do submundo na saga de Hades é uma carta de amor, ou de terror, à Divina Comédia do Dante. Tem os círculos, as punições criativas e até a plaquinha na entrada. Abandonai toda a esperança, vós que entrais. Poético e desesperador. Outras obras, como Outlaws of the Marsh, um clássico chinês sobre rebeldes e justiça, também serviram de combustível para a imaginação do Kurumada. Essa teia de referências mostra que Saint Seiya não é só sobre dar soco na cara de Deus. É uma obra que conversa com um universo cultural gigantesco, adicionando camadas e mais camadas de significado. É tipo aquele prato que você come e a cada garfada descobre um novo sabor. E aí, preparados para a escuridão total? Porque a gente ainda vai descer mais um nível nesse iceberg. E lá, lá as coisas ficam realmente estranhas. Segurem o fôlego e o rosário. Ou o terço budista ou o martelo de Thor, o que preferirem. Meus caros sobreviventes do mergulho profundo, preparem os cilindros de oxigênio e talvez um bom psiquiatra. Porque agora a gente vai raspar o fundo do tacho cósmico. Vamos falar de poderes que fazem o cérebro dar tela azul e entrar na camada 3, o abismo, onde as curiosidades são mais estranhas que o cabelo do Afrodite e as controvérsias fazem o Saga parecer um anjinho. Feitos de poder destrutivo e escala cósmica. Ou, meu golpe destrói mais galáxias que o seu. A escala de poder em Saint Seiya é tipo discutir futebol. Cada um tem uma opinião e geralmente termina em gritaria. Mas uma coisa é certa, os caras aqui não tão pra brincadeira. Os golpes desafiam a física, a lógica e, às vezes, o bom senso. Explosão galáctica, o ataque modesto do nosso gêmeos favorito. Ou odiado, dependendo do dia. A descrição? Só tem o poder de destruir estrelas e planetas da Via Láctea, de boas. Alguns céticos dizem, isso é só figura de linguagem, drama. Outros, mais fiéis ou mais loucos, batem o pé. Não, meu filho, no universo de Saint Seiya, onde os caras concentram o cosmo num pontinho para não explodir o coleguinha do lado sem querer, destruir uma galáxia é literal. E para botar mais lenha na fogueira, a Saint Seiya Taizen, que é tipo a bíblia oficial da série, confirma, o ataque pode destruir a galáxia. Então, da próxima vez que o Saga gritar Explosão Galáctica A,
Talvez seja uma boa ideia procurar um bunker intergaláctico, de preferência. Nono sentido, Big Will e Dunamis, quando o cosmo vira coisa de criança. Se você achava que o sétimo e o oitavo sentido já eram apelação, senta que lá vem chumbo grosso. O nono sentido, também conhecido como Big Will, grande vontade numa tradução livre e meio cafona, é tipo o modo cheat supremo. É um estágio de Consciência que te dá acesso a um poder que mora lá nos limites do infinito. Para chegar nesse nível, tem um pequeno detalhe. Você precisa renunciar à sua humanidade. Tipo, adeus churrasco de domingo, olá poder cósmico ilimitado. O Aiolos de Sagitário, o irmão mais velho gente boa, e o Aiolia de Leão, o irmão mais novo esquentadinho, foram os primeiros a desbloquear essa belezinha lá no episódio G Assassin. E aí, para complicar ainda mais o coreto, tem o Dunamis. Do grego força, poder, esse conceito apareceu em Saint Seiya Episode G. O Pontus, aquele deus primordial que adora uma fofoca cósmica, explicou que o Dunamis é o verdadeiro pulo do gato dos deuses. O Cosmo? O Cosmo é só a versão genérica, o genérico do genérico. Enquanto o Cosmo explode átomos para liberar energia, o que já é bem impressionante, convenhamos, o Dunamis permite manipular energia e átomos para criar, remodelar ou destruir coisas. Não é só uma questão de força, é um mandato divino que te deixa dobrar a realidade como se fosse massinha de modelar. Só os deuses primordiais e os titãs já vêm com esse app instalado de fábrica. O Zeus também, claro, porque ele é o chefão. E adivinha quem mais conseguiu essa façanha depois de despertar o nono sentido? Sim, nossos queridos irmãos Aiolos e Aiolia. O que esses leões e Sagitário não fazem, hein? Agora, meus consagrados, respirem fundo, porque vamos entrar na mente do Criador e nas peculiaridades que fazem Saint Seiya ser, bem, Saint Seiya. Curiosidades de Masami Kurumada, o pai da criança e suas manias. Masami Kurumada, o gênio por trás dessa bagunça cósmica, é uma figura tão interessante quanto seus personagens. Ele tem um estilo, umas manias, uns quês que a gente vê em cada traço e cada decisão narrativa. Estilo de desenho, o charme clássico e as proporções criativas. O traço do Kurumada é inconfundível, tem aquela pegada clássica, meio retrô, que lembra os mangás e animes dos anos 60 e 70. Mas sejamos honestos, às vezes rolam umas inconsistências no traço, umas proporções meio artísticas, digamos assim. E ele tem uma mania de desenhar os personagens como se a gente estivesse olhando para eles de baixo para cima, o famoso contraplonge, que dá um ar heróico ou faz parecer que eles estão prestes a pisar na gente. Cores, realismo com pitadas de psicodelia. Na maior parte do tempo, o Kurumada é um cara do realismo nas cores. Cabelo é cabelo, olho é olho, sem muita viagem na maionese colorida que outros mangakás adoram. Mas aí veio o Saint Seiya Next Dimension, todo coloridinho, e ele resolveu soltar a franga, adicionando uns personagens com cores de cabelo que fariam um arco-íris sentir inveja. Termos Kurumada Ot e Kurumada Futobi, os clichês que a gente ama identificar. Os fãs são maravilhosos. Eles criaram até termos para descrever os tiques visuais do mestre. Kurumada Ot, queda Kurumada, é aquela cena clássica do personagem caindo de cabeça, geralmente depois de levar um sopapo cinematográfico. E Kurumada Futobi, lançamento Kurumada, é quando o personagem é arremessado para o alto, voando metros e metros como se fosse um boneco de posto. É quase uma assinatura. Influências criativas. De onde vem tanta ideia? O Kurumada não tira tudo da cartola mágica. Ele bebe em fontes consagradas do mangá, como Hiroshi Motomiya, que ele idolatra, Sanpei Shirato e Mitsuteru Yokoyama. E, como a gente já viu, ele adora um conhecimento universal e um folclore. Mitologia grega, japonesa, chinesa, budismo, hinduísmo, filosofia transcendental e clássicos da literatura tipo A Divina Comédia e Outlaws of the Marsh. Sem falar na paixão dele por boxing, wrestling e artes marciais. O cara é um caldeirão de referências.
Hobbies pessoais, o lado humano do deus dos mangás de luta. Fora do batente, o Kurumada é gente como a gente, só que com mais dinheiro e talento. Gosta de tomar uma com os amigos, praticar fotografia enquanto dá uma corrida, multitarefa ele, e pasmem, era viciado em Game Watches, aqueles joguinhos portáteis de LCD dos anos 80. Chegou a um ponto que ele teve que se controlar para não largar o trabalho e ficar só no piu-piu-piu eletrônico. Quem nunca, né? Relação com adaptações. Mangá no coração, anime por necessidade? Apesar dos animes de suas obras serem um estouro de popularidade, o coração do Kurumada bate mais forte pelo mangá. Ele topou as adaptações para anime de Fuma no Kojiro, Saint Seiya, Ring Nikakeiro e Beat X, mais para seguir a tradição. Tipo, todo mangá popular merece seu desenhinho. No caso específico de Saint Seiya, a editora Shueisha deu uma sugestão enfática para ele encerrar o mangá depois da saga de Hades, lá em 1991. Ele só conseguiu retomar a história em 2006 com o Next Dimension. Imagina a agonia de ter que engavetar sua criação por tanto tempo. Agora vamos falar dos famosos erros de continuidade e plot holes, mangá versus anime. Ou, peraí, essa conta não fecha nem com calculadora divina. Olha, com uma história tão longa, cheia de deuses, reencarnações, e com o anime correndo para alcançar o mangá, e às vezes ultrapassando e dando um cavalo de pau, era inevitável que algumas coisas ficassem meio esquisitas. São aqueles momentos que fazem os fãs mais detalhistas, arrancarem os cabelos e montarem teorias mirabolantes em fóruns. Múltiplos mestres de yoga, ou quem ensinou o cisne a ser tão chorão? No mangá, a linha é direta. Camus de Aquário foi o mestre linha dura do nosso loirinho siberiano. Simples, elegante. Aí o anime chega e pensa, podemos complicar um pouquinho isso aí para vender mais boneco? E pá, surge o Cavaleiro Cristal, um personagem original do anime como mestre direto do yoga. E o Camus? O Camus era um mestre do Cavaleiro Cristal. Tipo um esquema de pirâmide de mestres. Depois, no anime, tentaram dar um Ctrl-Z nessa bagunça, falando que o Camus era o mestre do yoga. Uma solução que soou mais como, ops, fizemos besteira, vamos tentar consertar com fita crepe e cuspe. Muitos fãs até hoje torcem o nariz para essa ginástica narrativa. Reparo de armaduras. Ou, quem foi o mecânico celestial da vez? Detalhezinho bobo? Que nada! No mangá, quem dá um talento na armadura de Andrômeda depois de levar uns amassados é o Shaka de Virgem. E isso não é à toa. Serve como uma piscadela para o futuro, uma dica de que o Shun, nosso pacifista com correntes mortais, ia herdar a armadura de Virgem. Poético, né? Aí chega o anime e quem faz o concerto? Aldebaran de Touro. Nada contra o nosso gigante gente boa, mas para muitos fãs, essa troca mata toda a sutileza e o aprofundamento que o mangá construiu. É tipo trocar um soneto por um bilhete de fui comprar pão. Velocidade da luz e tempo de viagem. Ou, o GPS do santuário tá bugado? Nossos cavaleiros, quando tão inspirados e o roteiro permite, se movem na velocidade da luz. Imagina o Uber desses caras. Só que aí, na saga do santuário, para ir de uma casa do Zodíaco para, teoricamente, não deveriam ser tão distantes assim para quem viaja a 300 mil quilômetros por segundo, eles levam horas. E o mais curioso, personagens como Cassius, aquele brutamontans que disputou a armadura com Seiya, e a Marin, conseguem pegar uns atalhos e chegar em certas casas antes dos Cavaleiros de Bronze. Tipo, eles foram de patinete elétrico cósmico? Isso aí levanta umas questões sobre a consistência, da velocidade, da distância e talvez da matemática básica no santuário. Conhecimento dos Cavaleiros de Ouro, ou a fofoca dourada que demorou para vazar. O Mu de Ares, aquele carneirinho tranquilo que conserta armaduras e tem um ar de quem sabe de tudo. E o Douco de Libra, o vovô que na verdade é um galã preso num corpo enrugado. Sabiam que o grande mestre tinha sido substituído pelo Saga de Gêmeos. Eles sabiam da treta toda. E o que eles fizeram? Nada. Por 13 anos. Nem para dar um toque para os Cavaleiros de Bronze, tipo, galera, o chefe de vocês aí é meio bipolar e com tendências homicidas.
A desculpa é que estavam esperando o momento certo, mas, né? 13 anos é tempo pra caramba pra deixar um impostor brincando de Deus no santuário. Censura no anime. Ou, violência? Que violência? Aqui só quebra armadura, pô! O anime, coitado, passava em horário nobre com a criançada toda assistindo com o prato de Neston na mão. Então, é claro que a tesoura da censura comeu solta. Cenas de violência e sangreira que no mangá eram explícitas, no anime viravam quebra de armadura. O exemplo clássico é o punho fantasma de Fênix no coitado do Nath de Lobo. No mangá, o Nath alucina com o próprio corpo sendo desmembrado, numa cena digna de filme de terror gore. No anime, a armadura dele quebra. Menos traumático, mas também bem menos impactante. A gente entende a necessidade da época, mas não dá pra negar que um pouco da crueldade se perdeu. Armaduras de aço. Os Power Rangers, que ninguém pediu e que sumiram misteriosamente. Os Cavaleiros de Aço, Sho do céu, Daichi da terra e Ushio do mar. Personagens originais do anime criados com um único e nobre propósito: vender boneco. As cloths deles eram tecnológicas, cheias de apetrechos, contrastando horrores com o misticismo das armaduras sagradas dos outros. Eram tipo os Transformers tentando se infiltrar numa peça de Shakespeare. E o que aconteceu com eles? Assim que os Cavaleiros de Bronze pisaram no santuário, puf! Sumiram, desapareceram como fumaça, sem deixar rastro, sem ter um papel relevante na trama principal. Foram o product placement que deu errado, ou certo se a Bandai vendeu muito bonequinho na época. Essas inconsistências, meus caros, são o tempero agridoce de qualquer franquia longa e amada. Para alguns, são motivo de frustração e longos debates acalorados. Para outros, são só mais uma camada de charme, mostrando os desafios de adaptar uma obra que está sempre evoluindo, onde a criatividade e as verdinhas do marketing às vezes dão umas cotoveladas na visão original do autor. No final das contas, são essas falhas que também tornam Saint Seiya tão humano, apesar de toda a divindade envolvida. As novels de Saint Seiya e o conceito de multiverso, ou quando uma terra só não é suficiente para tanta treta divina. Sim, meus caros, o universo de Saint Seiya é tipo um daqueles apartamentos que parece pequeno por fora, mas quando você entra, descobre que tem mais cômodo que o castelo da Saori. Além do mangá e do anime que a gente tanto ama e às vezes odeia um pouquinho, existem as novels e os spin-offs, que são tipo os DLCs da vida, expandindo a mitologia e jogando umas ideias que fazem o cérebro dar um nó interessante, claro. Saint Seiya Gigantomachia, a novel que explica ou tenta explicar as vontades divinas. Sabe aquelas novels que a gente só ouve falar, mas que guardam uns segredos cabulosos? A Gigantomachia é uma delas. Ela chega chegando, introduzindo e tentando explicar um negócio chamado vontades divinas, ou Divine Wills, ou Big Will, porque nome chique nunca é demais. Pensa na alma ou no poder bruto de um deus. É tipo isso. A explicação às vezes é meio poética demais, beirando entendi, mas não saquei, e não é considerado um nono sentido oficial, mas sim um hypersense. É tipo o Wi-Fi dos deuses, só que mais exclusivo e com uma senha bem mais complicada. Multiverso, porque um universo só é muito mainstream. Segura essa! O conceito de multiverso tá aí, firme e forte, em vários spin-offs e materiais que só os mais investigativos encontram. A ideia é que existem múltiplos universos, mundos paralelos, onde o Seiya talvez seja um padeiro cósmico, e linhas do tempo alternativas, onde o Saga talvez tenha ganhado e transformado o santuário num spa de luxo maligno.
O mestre Kurumada, apesar de não ter montado um mapa detalhado desse multiverso todo interligado como a Marvel fez, deu o selo de aprovação para vários spin-offs, tipo o Sentia Show, o das Cavaleiras Estilosas, e o The Lost Canvas, aquele que faz a gente chorar mais que o Yoga pensando na mamãe. Ele disse, esses aí são oficiais, nos seus próprios universos alternativos, beleza? Ou seja, não fazem parte da linha do tempo principal zona, que é o mangá original e o Next Dimension, que sai quando os planetas se alinham. A cosmologia da franquia, para quem curte um termo técnico, é descrita como tendo universos infinitos, mundos paralelos, linhas do tempo e multiversos. É tanto universo que dá para se perder mais fácil que o Shiryu sem o dragão guia. Cronos versus Cronos, a batalha dos senhores do tempo com H e sem H. O conceito de multiverso também ajuda a gente a não confundir alhos com bugalhos cósmicos. Sabe o titã Cronos, aquele que teve a brilhante ideia de almoçar os próprios filhos para não perder o trono? E o deus primordial do tempo, Cronos, aquele ser etéreo que manda no relógio do universo? Pois é, na mitologia grega, às vezes eles são meio que a mesma pessoa, uma confusão danada. Mas em Saint Seiya, eles são entidades distintas, Cada um no seu quadrado ou na sua dimensão temporal. O Cronos do Next Dimension é o deus primordial, sem forma definida, neutro que nem sabão de coco, e considerado superior aos 12 playboys do Olimpo. Ele é canônico na linha principal. Já o Titã Cronos, o papai problemático dos Zeus, dá as caras lá no episódio D, causando o terror. Essa separação é esperta, porque permite que diferentes histórias explorem a mitologia do tempo e dos deuses de jeitos diferentes, sem um pisar no calo do outro. A existência dessas novels e essa brincadeira toda com o multiverso mostram que Saint Seiya é um universo em constante expansão, tipo o próprio Big Bang, só que com mais armaduras e menos equações diferenciais, ainda bem. Permite que novas histórias surjam, novos conceitos sejam testados, sem necessariamente bagunçar a casa que o Kurumada construiu lá nos anos 80. É um jeito inteligente de manter a chama acesa e dar espaço para a criatividade florescer, mesmo que seja num universo paralelo onde o jabude de unicórnio é o protagonista. Sonho meu, sonho meu. Agora vamos dar uma espiada em filmes e produção, live action e animes, ou quando Hollywood e a Toei resolvem brincar de deuses e às vezes criam uns monstros. A fama de Saint Seiya foi tanta que, obviamente, choveram propostas para levar nossos cavaleiros para outras mídias. Teve filme de tudo quanto é jeito, e a produção dos animes é uma novela à parte. Filmes de anime clássicos, A Sessão da Tarde Celestial. Entre 1987 e 2014, a gente foi abençoado, ou amaldiçoado, dependendo do filme, com 6 filmes de anime. Os 5 primeiros são aqueles clássicos que a gente alugava na locadora e assistia comendo pipoca com quisuco. A Lenda da Maçã Dourada, Evil Goddess Ares. A Ares causando discórdia, literalmente. A Grande Batalha dos Deuses, The Heated Battle of the Gods. Uma visitinha gelada a Asgard, antes mesmo da saga do anime. A Lenda dos Defensores de Atena. O Abel querendo o lugar da irmãzinha Atena. Família unida? Só que não. Os Guerreiros do Armagedon, Warriors of the Final Holy Battle. Lúcifer e seus anjos caídos dando um rolê. Sim, o próprio. Prólogo do Céu, Heaven Chapter Overture. Esse aqui é polêmico. Foi planejado para ser a continuação oficial do mangá, o começo da tal Saga do Céu. Só que aí, o Kurumada e a Toei tiveram um desentendimento criativo. Leia-se treta feia, a história foi pro limbo e anos depois o Kurumada me lança o Next Dimension, que, na humilde opinião de muitos, inclusive a minha, com todo respeito ao mestre, conseguiu a proeza de ser pior que o Prólogo do Céu. Simplesmente genial, Kurumada. Simplesmente genial. Sarcasmo? Talvez um pouquinho.
Com exceção do Prólogo do Céu, que era pra ser, mas não foi, a maioria desses filmes é tipo um episódio filler glorificado, não fazem parte da linha do tempo oficial do mangá ou do anime. São historinhas fechadas pra gente ver o Seiya apanhar e levantar mais uma vez. O sexto filme, Legend of Sanctuary, 2014, foi aquela tentativa em CGI de recontar a saga do Santuário. Visualmente, interessante. Roteiro, apressado, mas valeu pela tentativa de modernizar. Produção dos animes, a profana trindade, Shueisha, Toei e Bandai. A criação do anime de Saint Seiya foi tipo uma mesa redonda com 3 pesos pesados. A Shueisha, que publicava o mangá, a Toei Animation, que fazia a mágica acontecer na tela, e a Bandai, a gigante dos brinquedos, que estava lá com os olhinhos brilhando, pensando em quantos bonequinhos de armadura ia vender. E essa parceria, especialmente com a Bandai, influenciou demais o design das armaduras no anime. Lembra que a gente falou que elas ficaram mais robustas e cheias de peças? Pois é, merchandising, meu amigo, merchandising. Tinha que ficar legal na prateleira. Filme live action, Knights of the Zodiac, The Beginning ou O Começo, do fim da paciência de muitos fãs. 2023, o ano em que Hollywood decidiu nos presentear com uma adaptação live action. E o resultado, digamos que foi memorável, só que pelos motivos errados. No Rotten Tomatoes, aquele site que mede o nível de tomate podre jogado nos filmes, só 21% das críticas foram positivas. A média, um desanimador 4,4 de 10. O consenso da galera foi: os visuais até que são legais, mas não dá para cobrir um roteiro mais fraco que café de hospital com eles. No Metacritic, outro termômetro de qualidade, a nota foi 35 de 100, indicando críticas geralmente desfavoráveis. As reclamações foram muitas. Roteiro chato e praticamente inexistente, ou seja, esqueceram de escrever a história, atuações que variavam do ok ao meu Deus, por quê, direção sem sal, fotografia que não fede nem cheira, design de figurino que parecia ter saído de uma liquidação de loja de fantasia de gosto duvidoso e efeitos visuais que às vezes eram legais, às vezes pareciam feitos no pente. Muitos fãs, e eu me incluo nessa, com lágrimas nos olhos, ficaram com o coração partido com as mudanças nos nomes dos personagens e principalmente nos designs das armaduras, que se afastaram tanto do original que pareciam ter vindo de outro anime, um anime bem ruinzinho. Foi triste. Menção de multiverso por produtores. A desculpa esfarrapada ou a genialidade incompreendida? Embora o multiverso seja mais coisa dos spin-offs e das novels, a simples existência de tantas adaptações e reinterpretações da história, filmes que não se encaixam em lugar nenhum, reboots, live actions duvidosos, meio que sugere que a galera da produção também abraçou a ideia de é tudo um multiverso, cada um no seu canto. A liberdade que a Toei teve para criar coisas como a saga de Asgard e a quantidade de mídias diferentes, mangá, anime, novels, filmes que parecem fanfics com orçamento, contribuem para essa sensação de que o universo de Saint Seiya é um playground gigante com múltiplas realidades, algumas maravilhosas, outras nem tanto. Saint Seiya Ômega e seus conceitos. Ou quando a Toei resolveu fazer um Saint Seiya à nova geração, com resultados interessantes. Lançado lá em 2012, Ômega foi a aposta da Toei para trazer a molecada nova para o universo de Saint Seiya, com uma nova turma de cavaleiros e uns conceitos que tentaram ser modernos. O detalhe é que o mestre Kurumada não meteu a mão na massa criativa dessa vez. Ele só foi creditado como o pai da ideia original, tipo, toma aqui a minha bênção e não... Como o pai da ideia original, tipo, toma aqui a minha bênção e não estraga muito, por favor. Nova geração de santos, os filhotes e os novatos. A série apresentou o Koga de Pégaso, o novo moleque destinado a apanhar e levantar, e uma patotinha nova de Cavaleiros de Bronze. Tinha o Ryuho de Dragão, sim, o filhote do Shiryu, provando que a cegueira não impede a procriação. O Soma de Pequeno Leão, que não era o Ban, fiquem tranquilos. A Yuna de Águia, finalmente uma amazona protagonista sem máscara e com importância.
O Haruto de lobo, o ninja da galera, e o Eden de Orion, o bad boy com daddy issues. Eles eram a nova esperança da Atena, prontos para levar porrada em nome da justiça. Cosmo Elemental, ou Eu Escolho Você, Pégaso de Fogo. A mudança que fez mais gente torcer o nariz ou achar legal, quem sou eu para julgar, foi a expansão do cosmo. Agora ele estava ligado com elementos da natureza: fogo, vento, trovão, terra, água, escuridão e luz. Tipo Avatar, só que com mais glitter e armaduras justas. A ideia era dar uma profundidade coffee para as lutas, fazendo os cavaleiros não só queimarem o cosmo, mas também se sintonizarem com os elementos. A tal da palestra, a escolinha de cavaleiros, teve que rebolar para ensinar essa nova matéria. Só que, curiosamente, essa parada de cosmo elemental foi meio que esquecida na saga do Saturno, então, no final das contas, meio que tanto faz, né? Ups, spoiler leve. Ômega, o poder supremo que supera o supremo e que a gente não entendeu direito. Ômega também trouxe o conceito de ômega como o suprassumo do poder, o nível supremo que supera o supremo. Era tipo ir além do sétimo sentido. O oitavo sentido nem deu as caras em ômega, foi varrido para debaixo do tapete cósmico. Para chegar nesse nível, não adiantava só gritar mais alto, precisava de um esforço coletivo, uma consciência de grupo, tipo um todos por um e um por todos cósmico. A cada nova geração, o potencial dos cavaleiros de ficarem mais fortes aumentava. O Ryuho de dragão foi o primeiro a dar uma cheiradinha nesse estado, e a galera do Koga finalmente alcançou o ômega na briga contra o Hyperion, fazendo suas armaduras evoluírem para as Omega Cloths, que eram brilhantes, muito brilhantes. Críticas e recepção, a torcida dividida e os tomates voadores. Saint Seiya Ômega foi tipo uva passa no arroz de Natal, dividiu opiniões drasticamente. Teve gente que curtiu a tentativa de dar mais destaque para outros cavaleiros, não só os de bronze e ouro, mas também os de prata e os de aço, que voltaram dos mortos ou do limbo dos personagens esquecidos, e até gostou do desenvolvimento de alguns personagens, como o Soma e o Eden. Mas, e esse é um mas do tamanho do santuário, teve uma galera que pegou o tridente do Poseidon e saiu criticando com força. Os redesenhos das armaduras foram um dos alvos principais. Muita gente achou que elas ficaram ruins e que não tinham nada a ver com Saint Seiya, parecendo mais fantasias de carnaval futuristas. Conceitos como as Cloth Stones, que eram tipo umas joias que viravam armaduras, substituindo as icônicas caixas de Pandora, e a própria ideia de uma escola para santos foram taxados de terríveis e clichês por uma parte considerável dos fãs mais puristas. A série foi vista por alguns como uma tentativa desesperada de agradar a multidão, leia-se, vender mais boneco, e de copiar a estrutura da primeira temporada do Saint Seiya original, só que com uma roupagem diferente e menos carisma. No fim das contas, Ômega foi uma experiência, uma tentativa válida, ou não, dependendo do seu ponto de vista, de manter a chama da franquia acesa para uma nova geração. Se conseguiu ou não, aí já é outra história, e o debate continua acalorado nos confins da internet até hoje. E aí, meus guerreiros e guerreiras que chegaram até o final dessa maratona cósmica? Se você tá aqui, com os olhos ardendo de tanta informação e o cosmo vibrando de ansiedade para reler o mangá ou maratonar o anime pela milésima vez, meus parabéns! Você é oficialmente um arqueólogo certificado do universo de Saint Seiya. Chegamos à conclusão, o legado infinito de Saint Seiya, ou por que diabos a gente ainda ama tanto esses caras de armadura depois de tanto tempo e tanta bizarrice. Ao longo dessa nossa escavação maluca pelo iceberg de Saint Seiya, ficou mais claro que água de fonte do santuário, antes do Saga poluir, claro, que a obra do mestre Masami Kurumada é muito mais do que só uns moleques saindo na porrada gritando nome de golpe. É um universo que parece não ter fim, multifacetado que nem um cristal de armadura divina, que mergulha de cabeça em mitologia, filosofia, teologia e até umas indiretas para a cultura pop, se expandindo por tudo quanto é tipo de mídia, cada uma adicionando um novo fiozinho nessa tapeçaria que já é rica pra caramba.
Desde aquela premissa básica dos Cavaleiros de Bronze, os vira-latas cósmicos que dão a vida para proteger a Atena, que, convenhamos, adora se meter em enrascada, passando pelas maluquices do cosmo e dos sentidos que fazem a gente questionar as leis da física, até aquelas revelações de cair o queixo sobre o seu Ki do seu pai do ano, só que ao contrário, e a existência de deuses que já estavam no rolê antes mesmo do Big Bang, Saint Seiya mostra uma profundidade na história e nos conceitos que vai muito além de um simples passatempo. A série não só pega emprestado de um monte de mitologia diferente, como também dá uma repaginada, mistura com umas pitadas de outros livros famosos e até umas piscadelas para a cultura pop, criando um ecossistema narrativo que é só dela, inconfundível. As diferenças entre o gibi e o desenho, os furos de roteiro que fazem a gente coçar a cabeça e os fóruns de discussão pegarem fogo, e as diversas adaptações para o cinema que variam do ok, legalzinho ao meu Deus, por que fizeram isso, podem até ser motivo de debate acalorado e de uns memes bem ácidos. Mas, no fundo, são provas da evolução e da teimosia dessa franquia. Mostram como uma obra pode se adaptar, experimentar, tropeçar feio às vezes, oi live action, mas ainda assim manter aquela essência que a gente ama e continuar relevante. A capacidade de Saint Seiya de inspirar um monte de espinhafres e de brincar com essa ideia de multiverso é um sinal claríssimo de que a fonte de ideias ali é praticamente inesgotável. O legado de Saint Seiya? Ah, meu amigo, esse é mais sólido que o escudo do dragão, depois de um banho na cachoeira de Rosan, claro. Não só cativou e continua cativando gerações e gerações de fãs no mundo inteiro, como também deu uns empurrões em outros criadores e virou um marco, uma referência no gênero shonen. Aquela coisa de amizade que supera tudo, sacrifício que dói mas vale a pena, a busca incessante por justiça e a teimosia em superar os próprios limites, isso aí conversa direto com a gente, não importa a idade, torna a obra atemporal. E a paixão que o Kurumada tem pela sua cria, mais a sua generosidade, ou talvez um certo desapego estratégico em deixar outros autores e outras mídias brincarem de expandir esse universo, garante que Saint Seiya vai continuar sendo uma fonte de fascínio, de teorias malucas e de descobertas por muitos e muitos anos. Pode apostar que daqui a 30 anos ainda vai ter gente discutindo se o Ikki é o mais forte ou se o Shaka abriria os olhos para peitar o Goku. E assim, meus nobres cavaleiros e minhas valentes amazonas, com o coração apertado de nostalgia e o cérebro fervilhando de informações, chegamos ao fim, definitivo, eu juro, da nossa jornada épica pelo iceberg de Saint Seiya. Espero do fundo da minha alma cósmica que essa exploração tenha servido para acender ainda mais a chama do seu cosmo e para abrir seus olhos, mesmo que você seja o Shaka, para a riqueza absurda e inesgotável deste universo. O mundo de Saint Seiya é um labirinto fascinante, e a cada nova esquina que a gente vira, a cada novo segredo desvendado, ele fica ainda mais apaixonante. Então, continuem elevando seus cosmos até o infinito e além. Não parem de explorar, de questionar, de compartilhar essa paixão que nos une. E quem sabe a gente não se encontra por aí, em alguma convenção, num fórum online ou até mesmo num universo paralelo onde o Jabo é o verdadeiro herói. Até a próxima aventura, e que seus meteoros nunca errem o alvo.